Olá, lindo Jorge, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Alex? Tudo bom? Bom, Prazer estar aqui nesse ecossistema aí, batendo um papo com você. prazer todo meu, né? E eu já quero falar para as pessoas que estão assistindo a gente que é uma honra muito grande, né, poder estar entrevistando a lenda Arlindo Jorge, né? Conheço um pouco da sua história aí, né? Procurei conhecer um pouco mais e realmente me sinto muito honrado por essa oportunidade de ter você aqui, tendo esse bate-papo com a gente, tá bom? Muito obrigado, viu, Arlindo? Obrigado a você. Bom, para as pessoas que estão assistindo a primeira vez o Sea Legends, para que as pessoas possam entender, o que é o Sea Legends? Nada mais é do que uma forma de inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Então, é um bate-papo com pessoas que ocupam, ou já ocuparam, uma posição de C-Level, né? C-Level, para quem não conhece o termo, é um termo em inglês que retrata pessoas que estão em posição de diretoria, você tem vários tipos de diretoria, né? Ou então empresários, enfim, pessoas que ocupam uma posição de destaque pelo que são ou pelo que fazem, né? E normalmente despertam aí curiosidades e interesse, né, das pessoas que estão ao redor e que às vezes não têm a oportunidade ou o privilégio de conhecer um pouco mais, né, sobre como foi a jornada dessa pessoa, né, o que a levou até lá. E, ao mesmo tempo, também a gente desmistifica um pouquinho essa questão de ser uma lenda, né? De ser alguma coisa que uma posição de se leve ser uma coisa muito difícil de alcançar. E a gente consegue ver nos bate-papos que acaba sendo uma consequência de escolhas que a gente tem na vida. Então, é um bate-papo bem informal, tá, Arlindo? Bem tranquilo mesmo. Bacana? Bacana. Bom, então, né, o Arlindo, para quem não conhece, né, é um profissional que tem uma experiência muito grande em marketing, vendas corporativas, venda direta, venda indireta, né? Já passou por grandes empresas como Elebra Computadores, Digital Equipment do Brasil, Compaq, EMC, e atualmente é responsável pela estratégia de negócios, marketing e alianças da Unitec, que é um dos principais canais de vendas da Dell EMC na América Latina. Sei também, né, que a sua formação, a sua graduação foi, né, em engenharia eletrônica na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Você tem um mestrado em ciência da computação e também um MBA no COPEAD. Enfim, tem uma jornada aí de sucesso, né, de muitas conquistas por aquilo que você passou. E para te passar a palavra, eu queria te fazer uma pergunta que às vezes as pessoas estranham, mas eu vou te fazer com toda a liberdade, né? Te conheci não tem muito tempo, né? A gente teve alguns bons contatos aí, mas eu vou ter a liberdade de fazer essa pergunta. Arlindo, conta para nós quem é o Arlindo e por que a sua vida sempre foi muito fácil assim? Sempre foi muito fácil a sua vida? É, é, a vida, né, ela não é fácil, né, para ninguém, né? Ainda mais num contexto onde você está sempre, né, buscando. Sempre acreditei que você tem que estar sempre elegível para um próximo passo e que você desconhece, né? Para você ter uma ideia, eu comecei, na verdade, eu passei 13 anos com uma experiência de tecnologia, desenvolvimento de software, né? Lá na Cobra Computadores, que nem existe mais, né? Quer dizer, eu era um técnico de mão cheia, né? Desenvolvimento de software, bit, byte, programação, e, de repente, né, eu vi uma oportunidade de ir para a área de marketing, para a área comercial, né? Onde eu estou nesses 34 anos. E isso me trouxe assim essa dinâmica, né, de você começar a fazer uma atividade, exercê-la, e daqui a pouco tem outra atividade que você tem que estar pronto, outra oportunidade. Quer dizer, você tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, e isso cada vez mais. E isso me fez, né,
vamos dizer assim, eu hoje tenho uma vontade e trabalho nisso, que é deixar um legado, que é trocar a minha experiência, levar a minha experiência para quem está perto de mim, né? E também aprender. Né? Não tenho, sou muito sedento por conhecimento novo. E quanto mais eu fico assim, mais eu compartilho as experiências que eu tive, que me levaram a acreditar. Né? Tem tantas frases feitas sobre o sucesso é isso, o sucesso é aquilo, né? E cada um tem lá com as suas experiências, ele bota um ponto. Né? O meu, realmente, né, quem trabalha comigo, quem trabalhou, sabe a minha obsessão pelo desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo. Eu acredito, se você privilegiar o desenvolvimento de quem trabalha, seja lá a atividade que for, né, esses mais de 40 anos que eu estou no mercado, está na área de tecnologia, da informação, você se preocupar em desenvolvê-las. Aí você tem grande chance de ter as suas estratégias bem implementadas e ter os objetivos alcançados. Né? Você imagina, agora, com a pandemia, né, o nível de transformação, né, não estou nem falando do lado pessoal, né, e, de repente, a coisa que nós somos seres sociáveis, de repente, assim, fica escondido na sua casa para você não morrer. Né? Quer dizer, mexeu naquela essência do ser humano. Né? Mas, profissionalmente, isso foi também uma mudança, né? Uma experimentação de cada um de nós muito forte, muito forte. Né? Você sabe que várias atividades elas sempre foram muito baseadas numa criação de confiança e credibilidade entre o chefe e seus subordinados, né? O fornecedor com o cliente, e assim vai. Sempre esses pares, né? A presença, o calor humano, ele sempre foi muito decisivo na criação dessa empatia, desse relacionamento, e, de repente, isso teve que ser feito virtualmente. Né? Aí as pessoas ficaram, meu Deus, como é que eu faço isso? Né? Aqui em frente a um vídeo, né? Eu tenho que mostrar, eu tenho que dizer que eu sou confiável, o que eu estou falando eu acredito, né? Eu não estou passando nada, não estou passando emoção nenhuma, né? Mal estou vendo os olhos, porque tem essa questão do vídeo. Né? Eu, por exemplo, estou aqui no iPad, para olhar olho no olho com você, eu tenho que olhar aqui para a esquerda, porque eu não estou com o meu computador, senão a câmera estaria ali em cima. Né? Então, essa dificuldade de olhar olhos nos olhos, que isso é muito importante. Né? E isso me deixou assim tão obcecado, que eu, logo no início, em março, abril de 2020, eu estava em busca de livros para estudar isso, tá? E desenvolver o nosso time, principalmente o time comercial, dizer assim, como é que eu faço isso? Como é que eu crio confiança? Né? O que você deve se preocupar quando conversar com alguém virtual e você quer se apresentar a primeira vez, principalmente quem você não conhece? Né? E isso eu acabei criando lá um treinamento, um workshop sobre o tema. Né? E isso é essa minha motivação de levar, né, as pessoas a se desenvolverem. E você sempre, né? Isso é outra coisa também que esses anos todos me ensinaram. Né? Se você não conscientizar do outro, do porquê aquilo, não adianta você falar do como. Não adianta você instrumentalizar. Isso vale para tudo. Tá? Porque a pessoa tem que internalizar. Por que eu estou te pedindo isso? Para isso. Como é que eu faço? Né? Muito, muito comum a prioridade ser o como fazer. Né? Para ver se transforma aquele algo automático. Né? E a pessoa diz, por que eu estou fazendo isso? E isso a gente precisa. Isso é um fator de motivação muito forte. Né? Então, essas questões sempre vêm na minha cabeça. Tudo eu tento chegar para o time. Sabe por que isso? Sabe por que nós vamos fazer isso? Vocês entenderam? Agora sim, vamos discutir como é que a gente vai fazer. Tá? Aí eu tento dizer assim,
vamos internalizar esse porquê, né? Que aí a gente vai botar a tal da emoção, né? Isso era outro ponto, né? Emoção, hoje em dia, né? A gente é cercado de emoções de todos os lados. Então, eu falei, pelo amor de Deus, o profissional hoje ele tem que conhecer um negócio chamado inteligência emocional, né? Ele não tem que ser né, aquele pastor, né? Não precisa tanto, mas ele precisa ter conhecimento de autocontrole, de empatia, para ele se relacionar, para ele saber, né, até que ponto que ele vai, que ele não vai, o que ele está buscando daquela relação, o que ele não está, né? Porque hoje em dia está todo mundo sob alta demanda, né? Sob muita informação. Quer dizer, onde é que fica, se as pessoas ficam no seu iPhone, né? Se comunicando, se relacionando, né? Onde é que está a emoção disso aí? Onde é que, né? Onde é que está o componente ali que a mãozinha treme, né? As lágrimas caem? Você não vê nada disso, suor, né? Suor frio. Não tem, né? Não tem. Então, isso foi um ponto também que eu estudei, preparei e dei fiz um workshop desse tema, né? Para as pessoas assim, reflitam sobre isso, né? Porque isso vai ser importante para a vida, não só a vida pessoal, obviamente, né? Tipo assim, você quer ganhar discussão com a sua esposa, o seu marido, ou você quer, né, ter um relacionamento bom, né? Aquelas coisas, né, de briga de casal, né? Muitas vezes desnecessária, né? Só porque um quer ter razão, o outro também. Né? Isso no trabalho tem muito, muito, muito mesmo. Então, eu sou muito ligado nessas coisas, muito ligado nesses pontos assim das pessoas estarem buscando novos conhecimentos, dizer assim, a tua vida ela pode mudar em um ano e as oportunidades elas vão aparecer, você tem que estar ali pronto para elas, né? Isso parece uma frase feita assim, né? Mas não encomendada, mas não é. Isso significa que você dentro de você tem que estar ali preparado, né? Você tem que estar com estofo daquilo e dizer assim, eu encaro isso. Eu encaro, porque eu estou preparado para encarar. Eu tenho segurança para encarar. Então, essa juventude você lida com. Eu tenho 2 filhos, já tenho netos, e eu sempre falei isso para eles, e falo para os jovens que me cercam, eu digo, cara, fica preparado para qualquer coisa. Não fica achando que a vida é um caminho só. Eu tive meu primeiro estágio, por acaso, estudando engenharia eletrônica, eu fiz um estágio em televisão. E quem me contratou para esse estágio foi indicação de um professor e tal, foi o Arthur da Távola. Ele era um escritor da última hora, assim, ele escrevia artigos sobre aquela época, falando de televisão, era um negócio assim. E ele era um papa disso, né? Quando vi o cara na minha frente, o Arthur da Távola, eu que lia todo dia, né? Muito bem. Um ano depois, eu fui me despedir dele, que eu tinha decidido tomar outro rumo. Eu só sei que eu falei para ele assim, olha, eu realmente decidi que eu vou sair porque optei por uma coisa, eu já sei que eu quero para fazer isso. Jovem lá, né? Ele olhou para mim e falou assim, com aquele estofo, com aquela inteligência dele, puxa vida, eu estou muito com inveja de você. Porque você, na sua idade, você já sabe o que quer, né? Eu, até hoje, não sei. Até hoje estou procurando. Né? Isso um cara daquele que já era, né? Já era quem era, o Arthur da Távola. Né? E isso me marcou. Né? Você achar assim, não, o caminho é esse, verdade. Que isso, não vai por aí. Né? São vários caminhos. Você tem que estar preparados para eles, né? Bons, ruins, você tem que estar preparado para as boas coisas, para as mais, né? Para as decepções, né? Você faz um movimento achando que vai ter um resultado e não tem, né? E você, quando vê que não está indo, você contribui para não dar certo, né? Tem isso, né? O quanto que cada um contribui para aquela coisa não dar certo, né? Para ele mesmo, você está entendendo? Aquela Autossabotagem. autossabotagem, né? Exatamente, né? Isso aí, como se faz isso e não se tem nem noção, né?
cara, pô, se isso não está dando certo, claro, você está fazendo de tudo para não dar certo, né? Você está agindo da forma mais, né? E isso é muito interessante, né? Você, quando conversa com mais jovens, você fica trocando isso. É interessante, né? Como é que você. Não basta falar, né? É complicado, né? Como é que faz ele internalizar aquilo e ele acreditar, né? E dizer, pô, a mudança é dentro, cara. A mudança é dentro. Não é no output aqui, né? A mudança é lá dentro, né? O que, que muda da tua visão, né? Aline, eu vou fazer uns comentários. Você falou tanta coisa interessante. Eu vou puxar algumas aqui, comentar alguns highlights, mas escolher uma delas aqui para a gente mergulhar um pouquinho, né? Então, primeiro assim, né? Ser muito jovem ainda tomou uma decisão importante, né? Que foi fazer uma, uma virada aí, né? Uma mudança radical, um turnaround aí, quiser usar os termos bonitos, que era sair da carreira técnica e ir para a carreira de marketing, né? Hoje em dia, a gente vê isso acontecendo mais, né? Hoje, as pessoas acabam horizontalizando mais ali, as pessoas estão conhecendo mais do negócio, mas um tempo atrás era muito diferente, né? E o marketing e vendas foi muito profissionalizado, né? Hoje a gente vê que as pessoas cada vez mais são muito pragmáticas, muito processuais. Mais uns anos atrás, a galera achava que vendedor, né, área de marketing, era o cara que nascia com dom, né? Era aquela coisa assim, É. né? E então, assim, para a pessoa sair de uma área técnica, né, que é completamente processual, né, cartesiana, né? Você vê de formação técnica, né? Ir para a área de marketing, você vai mexer com sentimentos, vai mexer com emoções, né? 2 e 2 não são 4, sabe lá que número que vai dar, vai depender do dia, da pessoa, do clima. Isso. E aí, assim, isso, por aí já é um troço bem desafiador, né? Posso te contar, depois eu te conto como é que foi esse fato aí. Pois esse é um que eu gostaria de explorar. Mas uma coisa que você falou, e aí eu comungo muito disso, e você falou da questão da empatia, de criar confiança do outro lado, a preocupação de como fazer isso num cenário completamente imprevisível, né, que foi esse da pandemia. Pô, como é que a gente vai? Está tão acostumado a criar network, né, fazer networking presencial, e ao mesmo tempo você some, você vai para o virtual. Como é que se cria essas conexões fortes, né? Porque uma coisa é ter uma lista de contato aí, ou de seguidores, outra coisa é você ter um network, pessoa que você liga, te atende, troca e-mail, te ajuda. Isso é muito diferente, né? Ter contato e ter network. Então, essas preocupações eu comungo dela. E você falou um negócio, falou de inteligência emocional, da questão de ser feliz ou ter razão, né? E comentou um negócio também que eu sou fã disso, que é formar pessoas, e muito na linha do conscientizar, né, do porquê, e não simplesmente fazer o como. Né? Já é uma posição do líder, né? Porque o líder ele quer que a pessoa se engaje, se convença, esteja na mesma página e faça porque confia, né? Porque acredita que sabe onde quer chegar. E não porque alguém mandou ele fazer e ele vai fazer da melhor maneira. Mas você falou tanta coisa legal, eu peguei uns highlights aqui, mas eu queria puxar duas aqui, né? Que eu acho que uma delas já vai embolar com a outra aqui, no bom sentido, né? Já vai conectar com a outra. Que é essa mudança, né? Porque se sai um cara técnico, cartesiano, e para uma área que 2 e 2 não são 4, né? E que é muito diferente. Como é que foi isso, assim, cara? Como é que virou a página e quais foram, né, assim, os principais desafios nessa mudança? Porque toda mudança traz Pô, desafio, tem consequência, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. essa história é ótima, porque eu estava numa fase assim, como um gerente de produto, né, na empresa, e fazendo assim um trabalho no campo fantástico, lançando produtos novos
e direcionando a empresa. A gente tinha uma oferta, a empresa estava com uma necessidade de agregar valor em outras ofertas, eu estava fazendo esse trabalho no campo. Aí eu fiquei muito próximo da área comercial, né? E passei a visitar muito clientes com eles e lancei um programa interno, e isso agitei muito na empresa. E chegou, resumindo a história, né? Chegou no final do ano, o presidente lá falou assim: poxa, eu vou dividir a área comercial. Eu era um gerente de produto, né? Ele falou: não, eu tenho um diretor comercial, mas eu vou querer dois. Eu vou querer botar um no sul, de São Paulo para o sul, e botar um norte, Rio de Janeiro norte. Tá? E aí ele me chama, numa sexta-feira, né? Acho que ele conversou com alguém lá, trocar ideias, né? Tem que ser alguém interno. Ele me chama. Eu fiquei olhando para a cara dele, assim, o máximo que eu fiz foi jogar bafo-bafo, sabe? Bafo-bafo de figurinha, né? Eu, não, eu nunca fui vendedor. Aí ele me convidou para ser diretor de vendas. Veja bem, né? Isso numa sexta-feira. Aí eu fui, na época, para o meu diretor, era um gerente, e falei para ele: fui convidado pelo ele. Acho que ele nem sabia. Ele falou: você é louco, cara, você está num momento maravilhoso aí, do seu tecniquez aí. Eu falei: vou pensar, né? Vou passar o fim de semana. Tal. Aí eu pensei, voltei para vendas, hein? Não era nem marketing, vendas, hein? O perfil de vendedor daquela época era outro. Era outro. Aí eu analisei muito ali do que ia acontecer com aquela empresa, né? O que teria de evolução para a minha área. Tá? A gente, no fundo, ia ser absorvido por uma grande multinacional, né? que o foco ia ser muito mais um foco comercial, muito mais. Né? E lógico que eu passei a ter um benefício que eu não conhecia, eu passei a ganhar comissão, passei a ter um gol, né? E se você vender, você ganha comissão. Né? Você vai ser diretor, aí você vai ter um carrinho da empresa, você vai ter uma secretária, vai ter uma salinha, enfim. Eu comecei a ver umas coisas interessantes que eu não tinha a mínima ideia. Né? Você imagina eu na Cobra, desenvolvendo software, fui gerente de desenvolvimento de software lá, com 90 pessoas maravilhosas e fantásticas desenvolvendo software, a gente nem sabia o salário. A gente queria fazer software. Você está vendo? Queria programar, fazer sistema operacional, seja lá o que for. Conclusão, eu voltei segunda-feira e falei assim: eu só preciso entender o que você quer de mim. Tá? Você quer o quê? Eu quero que você construa, e vou falar isso para outro diretor, né, um braço de venda indireta para essa multinacional. Então, eu, desde já, quero te dizer, eu vou ter que trocar 95% dos vendedores. Então, a minha condição é essa. Eu preciso trocar, porque para isso que você quer, esse não é o perfil dos vendedores que a gente tem. Tá? E a gente pode fazer um spin-off desses vendedores e eles se transformam em canais da gente. Isso na segunda de manhã, se você topa, aí eu acredito, eu posso fazer isso. Tá? Agora, vou pegar um bando de garotada aí, técnica, e vou formar e vou desenvolver esses caras em vendas. Tá? Vou deixar um cara assim de venda mais cruel, mais maldoso, né? O pessoal crescer um pouquinho nisso. Né? E isso deu super certo. Foi fantástico. Eu peguei um bando de... Bem, um das multinacionais depois, um deles que eu peguei, um garoto, ele era o quê? Ele era projetista de hardware, só para você ter ideia. Eu chamei, você quer que eu quero? Quero. Qual é o teu sonho? Meu sonho é um apartamento de varandinha. Então, vamos lá. Então, o apartamento de varandinha virou o mote. Né? Vem para cá que você vai comprar seu apartamento de varandinha. Ele se transformou em presidente multinacional. Né? Daí, todos eles, o diretor, o outro, o time. Foi um time assim que foi um trabalho incrível. Trabalho incrível. E isso me fez, eu me juntei com pessoas, vamos dizer assim, o que você fez? Eu me cerquei de pessoas iguais a mim, que vinham, né? Que vinham dessa área que eu vinha também, da área de tecnologia. Né?
e, de repente, a gente estava no mercado, né, quase que ingênuo, né, praticando vendas de uma forma muito diferenciada, né, através de canais. Isso foi um negócio assim, foi uma mudança que esse, e também a diretoria que existia, o financeiro, o serviço, blá, 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 a gente se fechou muito, a gente se protegeu muito, eles me protegeram muito, vamos dizer assim, né? Quando eu chegava, tinha um deles lá, quando eu chegava, ele, como? Você está preocupado? O problema não existe. Você só deve se preocupar quando o problema existir. Aí ele foi me ensinando, né, como encarar essas situações, sabe, da área comercial, que 2 e 2 é igual a 1, 5, sei lá, né? E não tem. E foi uma experiência incrível que eu trago até hoje, tanto para mim quanto para esse presidente, que até hoje, enquanto ele é um cara, lembra dessa época, né? Foi um negócio incrível. Né? Então, eu tive sempre desafios, eu tive que formar um time. Tá, né? Aí eu trabalhei nos Estados Unidos, né? Foi o único lugar que eu não formei time, mas voltei, né? Tinha que formar um time de venda, sempre formando time. Você está entendendo? E é isso que me fez assim, eu preciso sempre estar desenvolvendo as pessoas. Eu preciso de Arlinha, fazer. deixa eu pegar um gancho nisso daí, que aí vem na minha cabeça uma outra coisa. Eu tenho uma crença, né? Eu acho que alguns executivos têm, enfim, não sei se você enxerga dessa forma, que muitas das vezes as pessoas ocupam as oportunidades antes de serem formalmente promovidas a elas. Me parece, pelo seu caso, né, que você já estava numa posição de liderança em vendas antes de ter sido convidado para ser diretor, porque não acredito que o diretor lá que te convidou, né, doidão, Não, ele percebeu, né, que precisava mudar a estrutura, tem que contratar alguém. Pô, tem um cara pronto aqui, então esse cara já é diretor, ele só não sabe que ele é diretor. Vou dar mais poder para ele e uma meta mais estruturada, já está ali. É, isso. você acredita que é assim também nessa formação de pessoas, de equipe? Você já promoveu pessoas ou trouxe pessoas que você olhava e falava assim: esse cara já está de fato, né? Eu só vou agora fazer a coisa ser de direito. Você percebe que é assim, que as pessoas aqui Sim, sim. conquistam as vagas e não as vagas que buscam as pessoas? Eu tive exemplos disso, né? No momento que eu pegava, nessa empresa, antes de ir para a área comercial, eu tinha lá a área comercial, os vendedores, treinamento de vendas. Aí tinham vários tópicos, né? Várias especializações. Aí eu tinha a liberdade de ir na empresa e pegar o especialista para dar essa apresentação para vendas. Tá? E eu vi o seguinte, os caras que eu peguei foram os caras que depois, a maioria deles, que eu chamei para vir trabalhar em vendas. Né? Porque eu ficava observando eles falando assim, o quanto que eles estavam vendendo a ideia deles, e não simplesmente transferindo uma mensagem técnica, uma coisa assim. Né? Quer dizer, ele já mostrava assim, a capacidade, olha, isso aqui já passava a emoção, né? já misturava essas coisas todas, já persuadia, já trazia as pessoas para ele, já liderava. Então, eu tive muito caso desse. E até hoje, com certeza, existe na minha volta pessoas que estavam numa certa posição, elas hoje já estão dando uma subida, porque já se mostraram, né? É isso, é mostrar que está pronto para aquilo ali. Mas não precisa ganhar o selo, né? Vai fazendo que chega lá. É uma conquista, né? Na É, verdade, ele vem por conquista, legitimidade. Agora, você falou um negócio aí, eu lembrei né, ser estudante, né, estudioso do assunto de vendas aí, né? Você fez um comentário aí do cara que fica falando. Eu lembrei do Neil Heckman, fiz um curso com o Neil Heckman muitos anos atrás, né, quando ele veio no Brasil fazer um curso lá, e ele usava esse termo de folders falantes, né? As pessoas que simplesmente falavam, mas sem colocar realmente a vida, o porquê, né? Entendendo o outro lado, né? Essa questão de se colocar no lugar, a questão da empatia. Na sua opinião, hoje, né,
mais ainda, existe alguma forma, né, de se criar empatia hoje diferente com essa tecnologia do remoto ou continua sendo do mesmo jeito? Ouvindo e como é que é isso para você? Não, a questão do remoto, o vendedor tem que praticar algo que ele tem muita dificuldade, né? Tem que explicar. A gente explica, mas às vezes na ansiedade dele, né? Na ansiedade de passar aquilo que ele quer vender, de convencer o outro, né? Ele não pratica a principal prática, a principal arma que ele tem, né? Quem domina a conversa é quem pergunta, não é quem responde, né? Então, ele dizer para ele, pergunta e fica calado. Você vai ver que você vai ganhar muita informação, muita informação. Aí faz outra pergunta, fica calado, né? Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. E esse é um ponto que ele remotamente, não tem jeito, essa questão do remoto, isso não tem para ficar, mesmo que a gente vive presencial, né? Porque isso economiza. Você imagina se a gente não tivesse esse hábito aqui, você, Arlindo, vem a São Paulo, olha, quando é que você vem? Você está entendendo, né? Custo, tempo, tudinho, a gente marca, né? E se precisasse, pô, mostra aí, não sei o que lá, eu vou aqui, entro, mostro, você também, a gente troca informações, troca PowerPoints, Words e tal, etc, etc. Quer dizer, isso dá uma dinâmica muito grande, tá? E a questão do valor é que ele tem que ir aprendendo a mostrar valor de forma remota também, não é? Ele tem que saber perguntar, interromper, né? Colocar pontos que façam o outro refletir. O problema do virtual é que ele se transforma numa dinâmica muito formalizada. Vamos tomar um café, né? Na reunião, por exemplo, vamos tomar um café e todo mundo para, levanta, vai conversando, vai falando de coisas, né? E aqui, em geral, você faz essas reuniões, isso é outra coisa. Se acostuma, não deixa de fazer, não. Fala sobre o jogo de ontem, como foi São Paulo e Palmeiras, como foi o Fla-Flu, como foi isso, como foi aquilo, como foi a guerra da Ucrânia. Enfim, conversa outras coisas também, né? Cria uma dinâmica como se você tivesse presente, tá? E vai por aí, né? Descobrindo o quanto, porque a maior dificuldade é que se você está conversando, né? E o outro, você tem que perceber muito se ele não está olhando aqui embaixo com o celular dele. Você está entendendo? Respondendo e-mail, olhando para trás, porque passou alguém, ele falou. Quer dizer, as distrações que tem são muito, muito fortes, muito grandes, né? Então, você tem que planejar, isso é outra coisa também, né? Um comercial, você vai falar com alguém, seja comercial, seja, né, eu vou falar algo de negócio com alguém, né, planeje bem antes. Planeje para você aproveitar esse tempo virtual de forma efetiva, né, de forma que você. Porque assim, eu preciso levar valor para essa pessoa. Essa pessoa precisa assim, pô, eu não quero ver nada, eu quero ouvir essa pessoa, porque ela está me dizendo coisas muito importantes para a minha vida, seja lá profissional, pessoal, né, para o meu sucesso, né? E isso você precisa planejar muito. E vendedor não tem muita vontade disso, não, você está entendendo? Não gosta de amolar o machado, não, né? Já quer dar machadada, né? Mas isso é que a gente tem que ficar, sabe? Que eu fico lá, planeja, 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 né? Quando assim, seja estratégico, o que é isso? Planeja, define os teus objetivos, depois você, pô, aí pronto, né? Você vai É ser isso aí. estratégico para chegar lá, né? Eu preparei, eu tive, né, a minha vontade de desenvolver pessoas tão grande. Eu tenho hoje guardado no site, né, um e-learning de toda a minha experiência, ela está registrada hoje, né? Uma empresa chamada até Asterisco, uma empresa maravilhosa, um time maravilhoso. Eles prepararam mais de um ano de projeto, né? Eu tenho isso tudo lá guardado.
Um dia eu boto isso para fora. Está lá, funciona. Aí eu uso isso para os. Ó, faz esse meu cursinho aqui, esse e-learning aqui, vai lá e faz. Né? E é interessante, é interessante. As pessoas fazem, conversam. Né? Eu sou prova disso, né, porque a gente acabou se conectando por uma ação, né, sua, né, e da executiva de marketing da Unitec, que eu nunca vi. Né? Vocês criaram uma coisa aí, né? Não vem ao caso a gente entrar em detalhes aqui, mas realmente Diferente, né? diferente, né? Diferente. Isso é outra coisa, cara. Isso Diferente. aí às vezes, até me. Eu acho até que. Eu fico procurando tanto ficar fora da caixa nas coisas, assim, sabe? Que às vezes eu fico excessivamente fora da caixa, né? Muito, né? Quando eu poderia estar dentro da caixa. Né? Hoje eu tive várias reuniões, uma delas sobre o nosso trabalho, né? E explicando o que era isso para as pessoas. Digo, isso é um negócio que a gente vai experimentar. Eu sei lá, vai dar certo? Não sei. Tá? Eu só sei que tem 4 pessoas muito importantes que falaram lá. Né? Ponto. Não é ponto. E vamos ver se a gente consegue levar a mensagem. Porque isso é o desafio. Não é? Você, quantos e-mails você recebe? Eu recebo, eu acho que tem workshop, tem vários todo dia, até 8 horas da noite tem. Pô, vem assistir o podcast disso, podcast daquilo. É muita coisa. Como é que você, né? Como é que você seleciona? Isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou, isso aqui me interessa, não me interessa. Todos nós, né, estamos hoje no mercado, a gente é fuzilado de convite para as coisas, né? E você tem, de alguma forma, isso aqui vai ser interessante. Né? Às vezes você acha que vai e não é, mas tudo bem. Né? Consegue Valeu. testar, né? Testou. Agora, para a gente finalizar, Linda, eu tenho uma curiosidade, na verdade, eu faço muito essa pergunta. Eu acho que eu até imagino parte da sua resposta, mas a outra realmente, outra parte, eu não consigo imaginar. Eu, particularmente, eu não sei se você comunga com essa ideia, eu acredito que o networking da pessoa ele é um ativo, né? Na minha opinião, talvez um dos ativos mais importantes, né, que a gente constrói. Né? Por outros ativos que a gente tem, normalmente a gente, aí estou falando de carro, de imóveis, de ações, né? Normalmente você conhece ele bem, né? Você conhece ele bem, você cuida dele, e se for um ativo para investimento, você também prepara para rentabilizar isso depois, vendendo, enfim. Em relação ao networking, você percebe que as pessoas, e aí principalmente da área comercial, enxergam o network como um ativo, numa visão de conhecer profundamente, de cuidar, né, porque você não perder, de ampliar, ou é mais assim, deixa a vida me levar e eu vou num evento, fiz um contato e vai mais uma linha de, meu LinkedIn tem 5.000 contatos, cara. Como é que você vê isso? E como é que você faz network? Como é que você cuida disso? Eu acredito com o advento aí do iPhone, né? do celular, né? E as pessoas se relacionando por Zap e se comunicando por Zap, né? O conceito está tendo uma transformação, esse conceito de network, né? Porque você tinha, né, lá, antes de 2000, né, lá na década de 90, 80, o cliente fiel àquele fornecedor. Né? Você tinha a palavra fidelidade, né, ela existia, né? Porque os decisores eles tinham esse poder de decisão, né? E cercados de grandes empresas e tal. Né? Hoje, pela pressão do negócio, pela dinâmica do negócio, do mercado, de tudo, né? Fica difícil hoje um cliente dizer assim, eu sou fiel àquele fornecedor, tá? Porque as coisas foram, ao longo do tempo, da tecnologia, seja desde a centralização, client server, né? Hoje cloud computing, né? Você vê que são transformações muito disruptivas,
onde os principais players eles mudam. Eles mudam. Né? Quer dizer, hoje a gente fala de outros nomes, que são os principais players. Né? Lá atrás eram outros nomes. Né? Pode ser que mal existam hoje em dia. Né? Então, essa questão do network é o seguinte: você precisa, né? A principal coisa hoje de um comercial, assim, mostra para aquele cliente que você está conhecendo que você tem valor para ele. Só isso. Você não vai vender nada. Assim, eu tenho valor. Tá? Eu não só entendo o seu negócio, né? Como eu tenho até insight do seu negócio que eu trago. Né? Ele hoje, um profissional desse gabarito, ele é um transformador. É ele que ajuda a transformação digital. Tá? É ele que traz. Olha, sabe o que aconteceu ali? Sabe o que aconteceu lá fora numa empresa igual a sua? Né? Dá insights para o cliente dele. Você está entendendo? Quer dizer, ele traz um valor muito grande, seja com a presença, tal, sem estar aquele, eu estou aqui para tirar pedido, o que, é que você precisa, etc, etc. Então, se o outro enxerga isso nele, né, ele criou uma rede de valor, que ele leva valor. Tá? Agora, isso hoje é uma rede que ele diz, compra só de mim, seja fiel a mim, isso não existe mais, não pode existir. Né? Porque chega um outro fornecedor, uma outra empresa de tecnologia e vem com algo disruptivo, algo que muitas vezes o decisor está pressionado pelo cara financeiro. Você tem que reduzir teu OPEX, né? Você não tem CAPEX esse ano, não vou investir nada, se vira, etc. Logicamente, no bom sentido. Né? Agora, compra como serviço, né? Não compra mais o bem, compra como serviço. Quer dizer, essa dinâmica vai fazendo com que, né, ele fique, né, os tomadores de decisão, os compradores, eles ficam uma dinâmica muito grande. Entendeu? Não pode abraçar ninguém, um abraço mortal e ficar em termos. Tá? Quer dizer, essa questão do networking, para mim, ela está em valor. Isso é que eu mais falo com o nosso time lá. Tá? Pensa, seja um parceiro fornecedor, vai conversar com ele, dizendo para ele o valor que você tem para ele. Conversa com o cliente sobre o valor que você tem para ele. Aliás, você deveria falar para todo mundo à sua volta qual é o valor que você tem para as pessoas. Seria o ideal para você. Você está entendendo? E tenha gratidão para aquelas que te ajudem. Ponto. Né? Ponto. Essa é a construção. Né? Agora, amigo, né? Isso é outra coisa. Né? Os amigos que a gente tem, aquelas pessoas assim, está pegando, me ajuda aqui, né? Aqui, penso, preciso de alguém para me acalmar. Né? Isso é outra coisa. Isso é outra, né? Não é um network profissional. Né? Profissional, para mim, network hoje tem valor. Perfeito. Pô, eu não tinha ouvido essa abordagem, não. Eu estava esperando uma outra coisa e você vê, né, como é que é bom a gente perguntar e escutar. Né? Aprendi aqui. Bom, Aline, eu agradeço demais o seu tempo, né? Assim, uma experiência fantástica. Aprender um pouco com você da sua jornada. Eu costumo dizer que é um MBA expresso, né? Essas entrevistas. Que isso? É um MBA expresso. E, assim, infelizmente, as pessoas não entendem que é como se fosse uma leitura de uma biografia, né? É verdade. E quando as pessoas, às vezes, têm a oportunidade de sentar com um executivo, né, de alto nível, que tem uma história muito grande, e aprender com a experiência deles, ao invés de ter que aprender com seus próprios erros. Né? Às vezes você pode admirar e dar um salto muito grande. E esse é o propósito aqui, né? O propósito, por incrível que pareça, embora sejamos dois caras comerciais, né? O objetivo desse negócio não é comercial, mas simplesmente inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras, para que elas possam né, se desenvolver mais, conquistar mais. Começou na época da pandemia, no auge da pandemia, e obrigado demais. Enfim, fique à vontade se quiser fechar aí com uma mensagem para as pessoas que estão escutando. Pessoal, eu primeiro agradeço a você, que é uma oportunidade assim, eu gosto disso,
esteja certo que eu estou aprendendo contigo, aliás, vou aprender mais, que a gente vai interagir mais, tenho certeza, né? Que a gente tem muita comunhão aí de ideias e a gente vai vamos praticar boas ideias aí, né? De levar valor, né? Para as pessoas que estão à nossa volta, né? Que esse é o nosso papel, né? E isso me empolga muito. Eu fico muito empolgado e agitado e quero, né, fazer essa troca. Isso, para mim, é muito legal, muito legal. Muito obrigado. Pessoal, arlindo.jorge, @terra.com.br. Ponto. Só para... E está lá no LinkedIn, né? Um abraço para vocês. Tudo de bom, hein? Bacana demais. Arlindo, mais uma vez, brigadão. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Um abraço. Tchau, tchau.